De volta já aqui com Bem Assim. Agora para a gente falar sobre dermatite. A dermatite atópica é uma doença crônica da pele e um estudo publicado na revista JAMA Dermatology, acho que é assim, tá, gente? Ignora o meu inglês. Mostra que a dermatite atópica está associada a dificuldades de aprendizagem na escola. A doença, tende a atingir mais as crianças e afeta a pele com sintomas como coceiras e feridas, em especial ao redor dos olhos e nas dobras. Quem vai explicar mais para a gente agora sobre essa doença é a dermatologista Catarina Santos, linda, maravilhosa, que está aqui com a gente. Bom dia! Bom dia, tudo bom, Mara? Tudo bem, obrigada pela sua presença mais uma vez. Vamos começar explicando o que é a dermatite? Dermatite, na verdade, é um termo genérico para diagnosticar diversas inflamações na pele. A dermatite atópica é um dos tipos de dermatite, né? A dermatite atópica ela é uma doença inflamatória da pele, na qual há a deficiência de umas proteínas, que no final vão fazer deficiência de ceramidas, que dá a hidratação da pele. Então, quando a gente tem a deficiência da produção de filagrina e consequentemente, de ceramidas, a gente vai ter uma pele que é ressecada e que aí vai fazer inflamação, com manchinhas avermelhadas, placas, às vezes carocinhas e que causa muita coceira. Como acomete muitas crianças, então a gente já vê geralmente essa dermatite atópica nas crianças. Tá. Antes da gente entrar aí no ambiente infantil, eu queria entender quais que são as causas, fatores de risco que podem acabar desenvolvendo a dermatite. A dermatite atópica, falando especificamente da dermatite atópica, porque a gente tem a dermatite seborreica, a dermatite de contato, tem psoríase, tudo isso é dermatite, inflamação da pele. Mas a dermatite atópica ela é uma doença genética, geneticamente determinada. Então, alguns fatores são predisponentes, por exemplo, se a criança ela tem rinite alérgica, asma, ela tem uma tendência a ser atópica. E aí, junto com fatores ambientais, a roupa que a criança veste, tudo isso pode... a higienização da pele também, o ambiente também, se tá, por exemplo, se é mais inverno, verão, geralmente pode também fazer com que haja uma piora, estresse emocional também. Então, tem vários fatores, que podem fazer com que a criança fique com essa pele mais ressecada e que coce mais. Perguntei isso porque você falou aí do estresse. A gente tem visto tantas crianças, com casos de dermatite atópica, exatamente por conta do estresse provocado agora decorrente da pandemia, Eu estava falando sobre isso no bloco anterior, mas muita gente às vezes pensa que só os adultos sentiram os efeitos da pandemia, mas as crianças também, Catarina? Também. A gente vê que essa questão deles estarem mais isolados dentro de casa, sem ter o convívio com as outras crianças, faz com que o estresse, às vezes o pai nem percebe, mas o estresse vai se instalando e às vezes a gente percebe através da pele. Eu falo sempre para os meus pacientes que a pele, ela às vezes fala muito com o nosso estado emocional. Então, a criança acaba coçando mais a pele, ela começa a ter mais ressecamento mesmo, mais inflamação. Está totalmente relacionado. Cada dia mais a gente vê estudos que correlacionam a questão emocional, a nossa parte emocional com a nossa pele, com a piora da pele. É mito ou é verdade que a coceira ela piora à noite? É verdade. É verdade. Geralmente é a hora que a gente para ficar mais descansado e que a gente começa a perceber que a gente está coçando a nossa pele. Durante o dia a gente está mais atarefado e não percebe as mudanças, Mas à noite é o horário que coça mais. E essa coceira, a gente fala que existe o ciclo do ato de coçar. A criança ou o adulto coça a pele, libera substâncias lá para o nosso cérebro para a gente produzir mais estímulo para coçar a pele. Então, o ciclo do ato de coçar. A gente coça, estimula a pele a coçar mais, e aí é um ciclo crônico do ato de coçar. Ela é genética, mas tem alguma forma de, por exemplo, ela não se manifestar? Prevenção não existe, mas existe como a gente melhorar a qualidade da pele para que a gente não tenha mais crises. Certo. Então, quais são as principais formas de prevenir? Hidratar. Porque se falta a hidratação, a formação do manto lipídico naquela pele que faz a proteção, então a gente vai ter que hidratar. Então, o uso de hidratantes, a melhora de como a gente faz o horário do banho. Então, pacientes que têm peles muito secas, e especialmente nessa hora de inverno, que a gente tende a tomar banhos mais quentes, o ideal é que seja banhos de temperatura morna. Use pouco sabonete, por incrível que pareça. Evite sabonetes que sejam antibacterianos, que o pessoal está usando muito essa época por conta do coronavírus.
Use mais sabonetes hidratantes, banhos curtos, banhos rápidos, de temperatura morna, evitar esfregar demais, usar bucha, que tudo isso resseca mais a pele. Pode se manifestar, né, a dermatite atópica em todo o corpo ou tem algumas regiões que ela vai aparecer mais? Na dermatite atópica, depende da idade. Geralmente, como a gente vê mais em crianças, então a gente fala que são mais na área de dobras, na área anterior de cotovelos e posterior de joelhos. Às vezes pode acometer a região cervical, na criança pode acometer a face. E no adulto pode ser um pouco mais difícil de diagnosticar, porque é um pouco mais atípico. Sim, tá. E aí ela sempre vai se manifestar com aquelas manchinhas vermelhas? A coceira e as manchinhas avermelhadas nessas áreas, né? Às vezes o paciente, de tanto coçar, ele pode ter infecção secundária, então pode ter saída de secreção, saída de pus também, então às vezes pode ter infecção bacteriana e até viral associada. No caso das crianças, pode acabar afetando, Catarina, até, por exemplo, o rendimento escolar delas? Sim, como as crianças acabam coçando mais à noite, então isso também influencia totalmente na qualidade de vida dela e dos familiares, né? Então ela não consegue dormir direito, então ela não vai render direito na escola, vai tirar notas mais baixas, geralmente isso acontece, isso é muito frequente, justamente porque não dorme bem, não tem uma qualidade de vida 100% normal, né? Não tem cura, né? Mas tem controle. Qual que seria o tratamento? Tratamento, além de hidratante, a gente às vezes usa algumas medicações tópicas, como alguns corticoides tópicos, né? Isso tudo com muito acompanhamento do dermatologista, porque lembra que os corticoides podem ter efeitos colaterais. Às vezes, em alguns casos mais graves, a gente faz fototerapia, faz algumas medicações orais, mas em casos selecionados. Geralmente, quando a gente consegue controlar bem, são medicações tópicas e mudanças comportamentais também. São super importantes. Pode ser difícil para essa criança, para o pai, né, entender a doença e aceitar? Sim. Os pais são é mais difícil às vezes até para os pais do que para a criança, né? Porque a gente explica, tem que explicar, o pai, não, mas ele não está ficando bem, mas aí tem que ter essas mudanças comportamentais, às vezes é mais um trabalho com os pais do que com a própria criança. Porque quando a gente consegue fazer com que o pai entenda sobre a doença, sim, a coisa flui melhor, né? Ok. Quais então que são aí os cuidados, né, que devem ser tomados quando a criança ela tem a dermatite atópica? Então, primeira coisa é entender a doença, né? Estudar um pouco, procurar saber com o médico, né? O dermatologista. Hidratação da pele, os cuidados com os banhos que eu falei, né? Evitar banhos muito demorados, que a criança adora ficar lá, né? Dentro daquela aguinha morna, usar bastante, evitar bastante o uso de sabonetes, pouco sabonete, uso de hidratantes, dependendo da doença, às vezes realmente alguns cremes de tratamento. E, além disso, mudanças assim, por exemplo, de tecidos, às vezes evitar usar tecidos sintéticos, usar sim, tecidos mais de algodão, mais confortáveis também. Tem toda uma mudança, né? Um aprendizado, às vezes até, nesse caso, pegando o gancho com a entrevista anterior, às vezes até em alguns casos a gente tem que encaminhar também junto para um psicólogo, para poder sim, entender direitinho, fazer um trabalho realmente com essa questão da saúde mental da criança. E tem dicas para aliviar os sintomas, né? Quando aquela coceira pega ali, o que é que se pode fazer, hein? Quando a coceira pega, é cortar bem as unhas, para não machucar a pele, é verdade, porque se a gente deixa a unha grande, vai machucar e vai infeccionar. Então, corta bem as unhas, hidrata bem a pele. Nessas épocas, às vezes, de mais mosquito também, a gente orienta o uso de sim, repelentes também, porque às vezes a picadinha é irritante para a criança. E tentar relaxar, né? Tentar fazer alguma coisa para tentar distrair um pouquinho a mente, porque senão aquela criança vai viver coçando a pele. E percebeu, né, ali que essa doença está se manifestando, já busca logo a ajuda de um dermato, né, isso, Catarina? Se tem dúvida, se não tem esse diagnóstico, vale a pena. O diagnóstico é clínico, não é necessário biópsia, geralmente a gente faz diagnóstico de acordo com a clínica do paciente. E qualquer dúvida, realmente, contacta um dermatologista para tirar qualquer questionamento que seja. Maravilhosa. Quem quiser mais dicas, como é que pode fazer? Tem o meu Instagram, né? Catarina, com C normal, Santos, _dermato. Pode me procurar por lá. Catarina, tá com C normal, Santos, _dermato. Vai lá, busca mais informações caso você tenha ficado com alguma dúvida. Ou, né, se você tem aí, conhece alguém que tem a dermatite, estava buscando, né, ajuda, por favor, também a gente super indica, Catarina. Obrigada, meu amor, mais uma vez pela sua presença maravilhosa. Bom dia. Bom dia.
Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Pra gente fechar o Bem Assim de hoje, tem muita música com Axé com D no próximo bloco. Eu volto já.